Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você acompanha na TV Diário e também pelas plataformas sociais, pelas plataformas digitais, pelas várias ferramentas disponibilizadas para que você possa sempre nos acessar, nos assistir e nos acompanhar e interagir. E aqui na presença sempre do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, né? Em mais essa edição, portanto, do Evangelho no Lar, não, do Despertar Espírita, hoje com foco no Evangelho no Lar, conforme a gente já antecipou na edição anterior. É que eu estava me lembrando das várias referências que tenho recebido sobre pessoas que nos acompanham aqui no Despertar Espírita. E por isso que teve uma que repetiu os nomes de vocês, né? Eu já sei, tu abre o programa, aí chama o Jorge Brandão, a Márcia de Fô, Diógenes Chaves, olha. Então vamos mudar isso. até a sequência, né? Bem decorada, pelo menos por um dos nossos seguidores. Hoje o assunto é Evangelho no Lar. Bom, para quem é estudante da doutrina espírita, para quem participa dos grupos de estudo, para quem vai com frequência nas casas espíritas, sabe do que nós estamos falando. Mas quem está nos acompanhando, como muitos, para buscar informação, por uma curiosidade, por querer saber um pouco mais, né, do espiritismo, da doutrina, das suas lições, dos seus ensinamentos, o que é o Evangelho no Lar, Jorge Brandão? Bom, é uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, né, e podemos entrar nas casas, né, das pessoas que nos apoiam, que assistem o nosso programa, e tem comentado, né, que o nosso programa está levando realmente uma proposta de espiritualização, né, bem prática. Então a gente fica muito feliz e aproveita aqui também, pede para que as pessoas dê ali, quando estiverem no YouTube, né, dê um likezinho, coloque o dedo ali no positivo, dê um like, porque isso dá relevância ao programa e outras pessoas também poderão assistir. E aquelas pessoas que assistem pela TV, que levem para os seus amigos, que informem, que convidem outras pessoas para assistir. Isso é muito importante, porque o papel de todos nós é de divulgação da doutrina espírita. E todos nós podemos fazer isso. E ativar o sininho também, porque daí quando ativa o sininho vai atualizando para a pessoa. Se surge um tema novo, vai aparecer para ela. Sim, e no Instagram, Diógenes? No Instagram a pessoa pode seguir, porque é @despertarespírita2023. E aí a pessoa segue. E ali é só seguir. E daí, quanto mais pessoas seguem, mais visibilidade vai dar. Certo. Então, dito isso, essa preliminar aí, vamos entrar nesse assunto do Evangelho no Lar, que é tão importante, né, que muitas pessoas nos pediram para a gente falar. Então, o Evangelho no Lar, nós vamos fazer, acho que me ocorreu agora, e compartilho com vocês a ideia, de na primeira parte nós tirarmos todas as dúvidas possíveis sobre o Evangelho no Lar, esclarecimentos, e na segunda parte nós fazemos uma parte prática, né? Fazemos o Evangelho no Lar aqui no programa hoje, né? Um exemplo, né? Lembrando sempre que não existe uma regra engessada, né? Que não existe um ritual, né? O Evangelho no Lar é um encontro amoroso da família e ele precisa estar aberto, precisa ser simples, que as pessoas se sintam à vontade para fazer. O Evangelho no Lar, ele traz muitos benefícios, né? Ele traz para aquele lar, né? Ele traz paz, traz iluminação, espiritualidade maior, vem até o lar, harmoniza as pessoas, oportunidade também de conhecimento, porque a gente estuda um trecho do Evangelho no Lar, né? Então é muito importante porque o padrão vibratório se eleva e como se fosse assim, higienizar aquele ambiente. Então tudo começa no lar, né? Tudo começa no lar. Então o mundo hoje necessita mais do que nunca que os lares estejam harmonizados, né? Seria essa a minha primeira parte. Tá certo. O Jorge falou, Márcia, nesse encontro, né, nesta união das pessoas na prática do Evangelho no Lar. O que é preciso para que aconteça o Evangelho no Lar?
qual é o número de pessoas, qual é o número necessário de pessoas para que se realize o evangelho no lar? O indivíduo e Deus, já conseguimos fazer o evangelho no lar, né? E a espiritualidade está sempre junto. Está sempre junto, não estamos sós, né? E essa fala do Jorge é importantíssima, né? A gente ter muito claro para nós a questão do significado de família, o que é aquele ambiente ali, para que ele não seja simplesmente uma casa, ele realmente seja um lar, né? Essa tua fala inicial, Vicente, na questão de que, para aqueles que já têm um certo conhecimento, uma ambientação com o movimento espírita, já tem mais clareza do que significa o evangelho no lar. Mas só o conhecimento não basta, porque a gente sabe e ouve relatos de companheiros nossos de caminhada de longa data já envolvidos com o movimento espírita, não tenho feito o evangelho no lar lá em casa, não tem dado tempo, a dinâmica mudou, a correria já faz mais de 6 meses que a gente não senta para fazer o evangelho no lar. Então, independente da gente ter conhecimento, às vezes reforçar a importância, né, muito mais do que simplesmente conhecer a prática ou saber, né, de como funciona a dinâmica, é introjetar essa questão de interioridade, interiorização do significado e da importância daquele momento ali, que a gente às vezes vai deixando de lado, com o nosso movimento diário com as coisas do mundo, a nossa correria e rotina, e vai se perdendo um pouco isso, né? Lá em casa, por exemplo, já aconteceu, em muitos momentos hoje a gente já consegue ter mais assiduidade ali, mais participação e mais envolvimento, mas isso foi uma construção ao longo do tempo, né? No início a gente, esquecemos do evangelho, volta a despertar o celular no dia. Acontece inúmeras situações. Ou às vezes a gente não vai dando a devida importância para aquele momento. E aí de repente vem a vida e puxa ali o tapete de maneira mais incisiva, né? De forma mais incisiva às vezes. E a gente, o que está acontecendo? Por que essa interferência está acontecendo? O que está acontecendo com o indivíduo fulano ali, nosso companheiro de caminhada que está junto dentro de casa e a gente não percebeu isso? Onde é que eu andava que eu não percebi? Por que não conversamos sobre isso? Mas quando, mãe? Em que momento está sempre correndo? E às vezes a gente não se dá conta que estamos dando tanta importância para outras coisas, atendendo, né, com monomia, todo o resto. E aquilo que de fato tem importância, que é a experiência do lar, aquela convivência inicial, a gente vai deixando para depois, né? Então, chamar atenção para isso é bastante importante. Evangelho no lar é o nosso assunto de hoje. Diógenes, existem famílias que são integralmente espíritas. Tá? Existem famílias que são espíritas, outras pessoas da mesma família professam outras religiões, têm outras práticas. O evangelho no lar é só para quem é espírita? Não, o evangelho no lar, ele é universal, né? Ele traz a mensagem do Cristo. Então, o Cristo não está só para os espíritas. O evangelho está para todos os seres humanos. Então, é sempre importante ter Jesus no lar, ter o evangelho no lar. Se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou umbandista, batista, é importante a pessoa conseguir professar ali a sua fé, né? É claro que a gente traz aqui uma especificidade do evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das referências para se fazer um evangelho no lar, né? Mas a importância é ter a espiritualidade dentro do lar, que é a nossa base fundamental, a nossa estrutura fundamental de vida. E o plano espiritual, se todos ali estão bem intencionados, se todos ali estão alimentando pensamentos positivos, a espiritualidade não vai dizer, não, mas é o evangelho no lar dos evangélicos, não, aqui não. Vamos lá, aqui do lado está tendo um espírita, vamos ali. Não, a gente sabe que sempre parte de uma boa intenção, né? Da harmonização que muitas vezes acontece. Porque se a gente dizer que o evangelho no lar é só para os espíritas, a gente está desconstruindo muitas vezes tantas coisas boas que acontecem dentro de um templo evangélico, né? Tantos socorros que acontecem. E a gente vai estar mentindo, porque não é. Independente da fé que você professe, o Pai, a espiritualidade superior vai estar envolvido se o teu ideal for para o bem. Claro. Né? Imagine se Jesus vai recusar um convite para uma reunião que trata do amor a Deus, amor à família. Não existem rótulos. Não existe. Não existem rótulos. Deixa eu ver se é o evangelho segundo o Espiritismo que eu estou Comigo já aconteceu, né, de pessoas, né, sabendo do nosso estudo do Espiritismo, tá uma confusão lá na minha casa, eu estou sentindo um ambiente muito pesado, não dá para ir lá e fazer
né? Um evangelho Uma no lar reza. é fazer uma reza, até usam às vezes a expressão, não dá para fazer um evangelho no lar, lá para fazer uma limpeza na minha casa, uma limpeza na minha casa. E aí? É possível, sim. Isso aí é uma ótima oportunidade, né, de implantar esse trabalho do evangelho no lar. Né? A gente não vai lá fazer a limpeza, né, Não, Jorge? só, claro, a limpeza... Desconstrói essa ideia. Não, mas é uma oportunidade de levar, eu acho que Com se a pessoa está certeza. convivendo... Harmonia, né? Levar harmonia, levar paz, né? E importante também dizer, né, que no momento do evangelho no lar, não se aponta dedos, né? A gente vê uma mensagem e tu diz, amor, essa aqui é para ti. Isso não colabora em nada, né? Fique só nos pensamentos, se for o caso. Meu filho, presta atenção. Eu tenho um termo aqui que eu acho que dá para nós, talvez vocês nunca ouviram esse termo, mas que pode ser usado e deve ser usado no Evangelho no Lar, que é ameaça zero. Né? Ninguém deve se sentir ameaçado, ninguém deve se sentir intimidado, todos estão ali juntos, unidos numa mesma causa, com o mesmo princípio, né? Que é fortalecer os laços familiares, higienizar o ambiente, harmonizar, né? Isso que é o mais importante. E a oração, onde é que entra a oração no evangelho no lar? Ela não deve nem sair, né? Ela tem que estar presente desde o início. É constante na nossa vida, né? É o que nos possibilita realmente a sintonia com a espiritualidade, é o que nos liga de maneira mais afinada, poderíamos assim dizer, né? Para a gente poder captar essa interferência. Então, claro que tem a prática, depois a gente vai ver na segunda parte como ela funciona exatamente, não como uma forma de ritual, mas um momento de nos desconectar, tá? Vamos se acalmar, vamos sentar, vamos entrar em sintonia agora. A oração cumpre esse papel ali de nos colocar. Uma introdução. Exato. Uma forma de introduzir o processo. Assim como a leitura de uma parte, de um capítulo de um livro, né? Aqui nós vamos indicar, aqui temos aqui o Pão Nosso, que é um livro muito indicado, Jesus no Lar, né? Outro livro também, que tem bastante capítulos bons de ler. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Férgues, lançou um opúsculo muito interessante, que tem um resumo aqui do Evangelho no Lar, inclusive tem as casas federadas distribuem gratuitamente esse livro, é um pequeno livro, mas ele tem muita orientação boa para o Evangelho no Lar. Né? E tem um local específico para a prática do Evangelho no Lar? Hoje eu não estou em casa, hoje a família está viajando, e aí não vamos poder fazer o Evangelho no Lar? Tem um local específico, fechado, para fazer o evangelho? Como é que é na tua casa, Diógenes? Como é que tu faz? No momento, eu estou fazendo o evangelho na live. Lembra que eu tinha comentado? O evangelho na live. A gente abre um canal ali nos stories do Instagram, pelo @brilhe vossa luz. Né? @brilhe a vossa luz. Vai aparecer a carinha do Chico Xavier lá de Boina. Então ali nós temos vários seguidores, porque faz anos o canal não é meu, né? Foi me permitido fazer... Tu convida uma galera para vir pro teu evangelho, então... Dá um bom número de pessoas assim do Brasil inteiro. Então a gente abre ali, eu e o Carlos, que é do Leon, a gente combinou de fazermos juntos, né? Então todas as segundas-feiras às 20 horas nós nos reunimos ali. Qual é o nome? Evangelho na Live. Todas as segundas-feiras às 20 horas. Pelo Instagram? Pelo Instagram. É @brilhe vossa luz. @brilhe vossa luz é o canal. Brilhe a vossa luz, não é brilhe vossa, é brilhe a vossa luz. Vai aparecer a carinha do Chico Xavier. Ali a pessoa segue e ela já consegue assistir. Vai abrir ali a live, a pessoa entra. E ali, como que a gente faz? É bem interessante, porque a gente faz uma prece inicial, com um processo de introdução, né? Como se faz um processo de introdução. E antes nós levávamos o tema do Evangelho. Agora nós pedimos para que um dos que estão nos assistindo recomende ali na hora. Você tem um evangelho aí? Quem tiver o evangelho, o primeiro que aparecer aqui o capítulo e o tema, nós vamos falar. E a pessoa sugere ali. O último agora foi sobre a felicidade não é deste mundo, capítulo 5. E daí nós falamos, meia hora mais ou menos, 20 minutos, mais ou menos, que é o tempo que a gente leva até para não ficar ali muito cansativo.
E, assim, é muito produtivo, porque as pessoas participam também. Então, o meu evangelho está no Evangelho na Live, por enquanto, assim, né? Mas já fiz muito evangelho no lar, fisicamente falando, né? Porque foi uma maneira que a gente encontrou de levar o evangelho para as pessoas. Porque às vezes a pessoa não quer fazer sozinha, dá aquele desânimo fazer sozinha, que não está errado, pode fazer sozinha, né? Mas daí, como já tem aquelas outras pessoas junto, a pessoa se sente entusiasmada. Opa, hoje tem... E aí a gente se reúne ali na live. Certo. Bom, da minha experiência, né, que o Jorge contou, explicou, isso é bem interessante. A minha experiência também é um pouco diferente. O meu evangelho no lar é híbrido, porque eu tenho filhas em São Paulo, Santa Catarina e outras cidades, então nós fizemos híbrido, né? Ali em casa, eu, a esposa e meu neto, e mais as filhas que estão em outros estados, né? Dá pra fazer pelo Meet? Pelo Meet, né? Então E que dia vocês fazem horário? Nós fizemos quinta-feiras, às 9 horas. Da noite. Da noite. Daí o pessoal já está mais acomodado. Isso, porque isso, a questão de horário é importante, não como ritual, mas achar um horário que mais pessoas possam participar, né? Porque às vezes tem compromissos e outros, então a gente discute o horário ali, troca ideia para chegar num horário que seja o mais ideal possível, né? É claro que às vezes uma não pode participar, isso faz parte, né? Mas à medida que vai criando uma rotina, né, vai criando uma rotina, isso começa a se imantar, começa a virar um hábito, um bom hábito, né? E assim como nós dependemos muitas vezes de uma agenda aqui no nosso dia a dia, a espiritualidade também. Exatamente. Então tá lá na agenda da espiritualidade, é às 9 horas lá na casa, na sintonia lá que o Jorge está fazendo, é às 9 horas. Então a espiritualidade também se prepara para esse momento. É um horário preferencial, não quer dizer que às vezes pode atrasar, pode adiantar, isso aí, às vezes a rotina da família, né, acontece, né? Mas de preferência, isso é importante, né? Para ter mais apoio ainda, é ter esse horário certo, né? Me permitam, de certa forma, uma brincadeira que os telespectadores e pessoas que nos seguem também entendam bem. A Márcia programou o Evangelho no Lar, e tem uma sequência, tem uma rotina de local, de horário, mas de repente apareceu uma viagem. E está viajando. A espiritualidade bate na hora, vai lá na casa da Márcia e não tem ninguém aqui. não vai ter evangelho. Onde é que eu vou? Onde é que está esse pessoal? Já te aconteceu de fazer o evangelho no lar viajando? Já aconteceu. E essa é uma situação interessante porque a gente tem um relacionamento com a espiritualidade, né? É intimidade, é relacionamento. E a viagem, normalmente, ela não vai ser em cima da hora que se decidiu e sai correndo, né? Então, se programou alguma questão nesse sentido. Então, normalmente, no dia, hoje tem evangelho, né? Nós vamos estar em viagem, ou semana que vem, a gente já vai meio conversando com a espiritualidade. Às vezes, eu brinco com as crianças, já avisaram o anjinho que na quinta-feira nós não vamos fazer evangelho aqui em casa? Cada um avisa seu mentor aí, para eles não perder a viagem, para eles estarem com a gente. Já brincando para eles saberem que tem esse relacionamento, né? Na brincadeira ali eles vão aprendendo. E já aconteceu da gente estar na estrada, sim, e o horário é mais tarde, também era quinta-feira, às 10 horas da noite. E a gente, vamos antecipar o evangelho hoje, vamos falar com a espiritualidade para elas virem mais cedo, e vamos fazer, porque a gente vai estar em rota nesse horário à noite, fica mais complicado na estrada. Vamos parar antes, vamos achar uma paisagem bonita e vamos embaixo de uma árvore e a gente faz o evangelho. Aí a gente conversou com a espiritualidade ali, fizemos uma prece e paramos num ambiente lá e embaixo da árvore se fez o evangelho. E isso é bom, porque as crianças vão tendo um exemplo, né, de como se relaciona com a espiritualidade, como se convive nesse ambiente espiritual, sem deixar uma coisa de lado em detrimento de outra, incluindo no processo, trazendo a espiritualidade de Jesus para a nossa vida de relação. Sem contar que a gente pode trabalhar ali a proteção das estradas, né, o quanto os espíritos atuam nas estradas cuidando dos viajantes, né, a espiritualidade junto conosco naquele trajeto, para a gente dirigir com responsabilidade, para a gente cuidar uns dos outros, para a gente ficar atento na estrada se alguém precisa de um auxílio, cuidar dos animaizinhos para que a gente não prejudique. Se trata de uma forma, às vezes um outro tema ali relacionado com aquele momento e muito importante. Certamente no evangelho que o Jorge relata hoje, se trata de uma dinâmica para esse momento, mas antigamente, possivelmente as crianças lá, a gurizada, as meninas, as 5 filhas,
o ambiente de evangelho era totalmente diferente. Ele tinha que ter uma dinâmica e se virar nos 30 ali para trazer todo esse relacionamento. A gente já fez evangelho dentro de uma cabaninha dentro de casa, brincando com um carrinho, falando do carro de resgate, cuidando de lúdica, né, que a outro. criança... Teatro, fantoche, né? Pega os livrinhos de vocês lá, vamos ver o que a gente tem de material. Cada um escolhe um e vamos jogar os dados aqui para ver qual é o que vai cair. Qual livro que a gente vai escolher para trabalhar. As crianças participando do processo. Se faz uma coisa às vezes mais curta, dinâmica, mas normalmente lá em casa, gente, eles não querem parar o evangelho. Eles lembram a gente, eu não preciso mais de alarme hoje para lembrar, hoje é dia do evangelho. Legal, né? Eles gostam da participação e do relacionamento com a espiritualidade nesse momento e nesse ambiente. E a gente pode fazer com que isso aconteça trabalhando de maneira mais dinâmica, mais lúdica, mais leve, sem rigor. Hoje está frio, vamos botar o aquecedor no quarto, vamos fazer em cima da cama? Todo mundo vai lá pro quarto da mamãe? Sem problema nenhum nisso, fulaninho traz a água, vamos mudar o ambiente, coloca uma musiquinha, em qualquer ambiente que se esteja, para eles aprenderem que a espiritualidade vai para qualquer canto junto com a gente. Também. Se tiver alguém doente em casa, vamos lá para o quarto dele, dela. Exatamente. Vamos ficar em torno dela, fazer o evangelho ali, né? Eu tenho um ditado lá em casa, que agora não são mais crianças, a gente diz crianças, eu tenho filhas com 40 anos, né? Que eu sempre falei, né? Quem quer, acha um jeito. Quem não quer, acha uma desculpa. Então, para tudo na vida. Então, para o evangelho no lar, é muito importante essa boa vontade, essa criatividade, né? Que a Márcia nos mostrou aqui. Porque se nós assistimos uma série, por exemplo, no Netflix, uma série mais de ação, mais violenta, quando termina ali que nós paramos, nós ficamos mais agitados, né? E é diferente o evangelho no lar. Ele termina, nós sentimos paz, né? Nós sentimos harmonia, nós sentimos bem, né? A gente tem falado aqui, desde o início foi dito por todos, que não se trata de engessar, tá? Mas há uma sugestão de um roteiro até para incentivar a disciplina, para fortalecer o hábito, né? Para nos lembrar sempre desta prática. E existem alguns componentes, digamos assim. Alguns combinados. Alguns elementos importantes que estejam alguns ali elementos, presentes. né? A Márcia falou, por exemplo, vou para o quarto, vou pegar aqui, quem é que pega água, quem é que leva água para o quarto? Água. Tá? Qual é a importância da água na prática do evangelho? Sim, não é algo que não possa acontecer se não existir água, né? É um plus, a água é um plus, mas ela é energizada pela espiritualidade, porque ali estão canalizados, né? Todos juntos têm um poder maior, e a espiritualidade canaliza para aquela água, fluidifica a água para que possa nos fazer bem, entende? É algo que nos ajuda. Uns dizem, não, bota uma vasilha só, bota um copo para cada um, isso não depende, mas é algo bom, né? A água é um fluido maravilhoso, né? Para que energias possam ser canalizadas para nós, né? Tá certo. Aliás, a gente tem visto isso também nas próprias casas espíritas, né? É muito comum as pessoas chegarem com a sua garrafinha de água, colocarem num determinado local, né? E que vai ser fluidificada durante todo o que vai acontecer ali naquele momento. Estou falando de reuniões tradicionais, tipo doutrinárias, né? Em que vai o público que é composto pelos estudantes, né, pelos diretores da casa, pelos frequentadores tradicionais e até por visitantes, pessoas que nunca entraram numa casa espírita. Não é simpatia, né? Não é simpatia, exatamente, tem uma explicação lógica. Tem uma passagem, eu vou resumir rapidamente no livro, acho que é Entre Dois Mundos, de Chico Xavier, psicografada pelo Chico, de André Luiz, que conta uma história de uma senhora que foi no interior do Rio de Janeiro, uma zona rural, e ela estava passando muito mal. E ela não conseguia, porque ela morava sozinha, e a casa era muito afastada. E ela começou a passar mal, e ela fez uma prece, né? Fez uma prece para receber ajuda, e a espiritualidade colocou na água que estava próxima dela, tudo que ela precisava, e intuiu ela tomar água. E ela tomou aquela água e passou a se sentir bem. Então, assim, é um exemplo prático, né, da ação da espiritualidade sobre a água, né? Sem dúvida. Isso nos traz a ideia de que nós nunca estamos sozinhos, né? Exatamente. Basta ter fé e compreender que nós nunca estamos sozinhos. E toda a prece feita com o coração, ela é atendida, né? O SAMU espiritual foi lá. SAMU espiritual. É verdade. Eu acredito muito mesmo na força da oração. Na força da oração, que é um componente indispensável, né, para o evangelho no lar, como para outros momentos. Também não é só naquele momento, não é só aquele momento de oração. A oração se pode realizar de todas as formas, em todos os momentos,
Aqui, enquanto nós estamos conversando, né, enquanto eu passo a palavra, eu posso mentalizar um instante de oração também para nos ajudar a entrar em sintonia, porque às vezes nós precisamos entrar em sintonia com a gente mesmo. A gente acaba sendo envolvido pelo burburinho das nossas ações, das nossas atividades, das nossas rotinas, das nossas preocupações, e não temos tempo para nós mesmos. E a oração sempre será, pelo menos, um momento de instante para cada um de nós. E é claro, quando a gente multiplica, quando a gente partilha, nós ampliamos esse efeito nos ambientes em que nós estamos frequentando. Eu estou fazendo evangelho no lar, aí toca a campainha e é uma visita, que há muito tempo não vinha na minha casa. Interrompemos o evangelho no lar? Qual é a orientação? Olha, a primeira orientação é convidar a visita para participar. Isso seria interessante, né? Convidar a visita, a explicar que estamos fazendo, mas não que isso seja uma obrigação, né? Nós podemos modificar o horário também, mas sempre é uma oportunidade, né, de trazer alguém novo para essa corrente de oração, né? Eu não sei, Márcia, o que tu... Eu acho que esse pensamento, tocou a campainha lá em casa, né, se é alguém, estamos fazendo evangelho, vem pra cá, fica aqui com a gente. Nem vou convidar para falar nada, fica aqui com a gente vai seguir o evangelho. Daqui a pouco ela participa, se é alguém já ambientado no meio espírita, tranquilo, vem fazer o evangelho com a gente. Mas às vezes é alguém que não. Estamos terminando o evangelho, vem cá, fica aqui pertinho da gente, fica aqui com a gente, logo já está terminando. Ele vai sentar junto por lá, ele vai ficar no ambiente. Às vezes não chegou por acaso o indivíduo naquele horário. Isso é importante. Né? Às vezes o que a gente pensa ter sido um acaso não é um acaso. Chegou quem tinha que chegar. Ou para ser auxiliado, ou para nos auxiliar. E essa troca é permanente. E a importância também da gente compreender que quando a gente está fazendo o evangelho no lar, a gente está ampliando uma oportunidade de socorro. Né? Porque a gente não é só aquela família que pode estar sendo auxiliada e amparada. Os vizinhos, a comunidade, a rua toda, a cidade. A rua toda vira um ponto de luz ali. Um foco de luz. Né? Então, e muitas vezes a casa pode virar um pronto-socorro. Pessoas, por exemplo, espíritos que precisam ser resgatados, né, eles podem ser intuídos ou direcionados para aquele momento e serem auxiliados. Sim. Então, olha o bem que muitas vezes alguém que está fazendo o evangelho no lar pode estar proporcionando. E a Márcia falou algo bem interessante ali que acontece muito, da pessoa começar a relaxar, né? Vamos parar, quando vê esqueceu uma, esquece duas, faz duas, esquece quatro e vai largando de mão. Normalmente as pessoas fazem isso quando elas estão bem. E parece que o evangelho no lar é apenas um processo de remediação. Não, vamos lá porque a gente está precisando. É igual quem vai na casa espírita tomar passe. Eu não estou bem, eu acho que eu vou ter que ir lá tomar uns passe. Tá, mas vai só para receber? Né? Então o evangelho no lar ele serve também como um processo de prevenção ou de manutenção da saúde espiritual. Né? Para fazer a manutenção daquele processo. Por isso que ele tem que ser contínuo, tem que virar uma cultura, uma prática dentro da família. Mas acontece às vezes da pessoa começar a relaxar. É tipo, tá tomando um antidepressivo, se sentiu bem, já para. Exatamente. Antibiótico, por exemplo. Vocês lembram do livro Os Mensageiros, daquele ponto de luz daquela casa? Sim. Do Isidoro lá e da Isabel. Onde a espiritualidade usava aquele ponto de luz para se fortalecer e para aumentar o trabalho? Verdade. E as barreiras de proteção que se formam no lar também, né? Sim. Interferindo na... Aumenta a imunidade na proteção do lar. E essa proteção, né, para quem está diretamente participando, né, para nós encarnados, mas também tem espíritos que vêm buscar esta força, vêm buscar esta energia, estão precisando. Claro. Né, são trazidos para aquele local. Né? Exatamente. E não precisa ter medo porque eles não vêm de qualquer jeito. A espiritualidade está organizando tudo ali, né? Porque isso é importante também alertar, porque às vezes pode haver passividade mediúnica no evangelho no lar. Isso é uma pergunta interessante. Né? Não é esse o momento, né? Claro. Não é para isso, né? Não é essa a função principal do evangelho. Não é esse o objetivo. Mas pode acontecer, né? Em determinada situação, às vezes pode ter algum companheiro ali que tenha a sensibilidade um pouco mais aflorada e destoou, às vezes, né? Sintonizou com alguma... Ou, às vezes, até um trabalhador espiritual que queira dar uma mensagem necessária ali, pode vir. Mas não é regra, né? Raramente
isso acontece, não é nem o recomendado e o indicado. O ideal é que a gente consiga ter o autocontrole, né? Aguardar o momento, né? Estar sintonizado com uma instituição espírita também para conseguir trabalhar a mediunidade, se a gente for espírita, né? Se não tiver lá no seu credo, lá na sua crença, enfim, lá no seu ambiente de professar sua fé, também não... Tenho certeza, por exemplo, a igreja evangélica também não recomenda que seja em casa, né? O trabalho é lá na igreja, né? Vinculado àquela estrutura. Há uma proteção maior, há um ambiente mais apropriado, mais favorável, né, para isso. Vou deixar uma pergunta aqui. Se a pessoa quer fazer o evangelho e ela não encontra nenhum material espírita, vamos supor, mas ela lembra que tem a Bíblia naquele momento. Pode, e claro. que material se usa? Tem algum exato eu que posso tem que usar ser? a Bíblia, Lógico, né? Talvez a compreensão, porque a diferença, isso é importante nós falar, a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo é que as palavras de Jesus são aclaradas pela espiritualidade superior, o que torna mais prático, mas ele não conflita com o Novo Testamento, com a Bíblia, com a mensagem do Cristo, né? Então isso é importante a gente dizer, né? E às vezes a gente tem que adaptar. Tá o idoso lá, que tem um pouquinho mais de dificuldade de compreensão, vai ter que pegar um texto mais adequado, que ele consiga, ou fazer a tradução adequada ali. Você vai ter que contextualizar, né? Crianças, às vezes, tu tem que pegar a historinha da criança ali e vai tirar a lição dali. Isso não significa que não se possa abrir ao acaso, o nosso tema é esse, ser desperfeito. Qual é o livrinho de história que a gente vai ler hoje? Eu já sei que o meu foco talvez seja ser desperfeito. Deixa eu tentar buscar isso dentro daquele material e aí a gente trabalha uma dinâmica diferente, porque a gente encontra todo o evangelho em qualquer mensagem positiva, né? E olha só que interessante isso que tu traz, Márcia. Eu sempre foco muito nisso. O processo de evangelização que tu está proporcionando dentro de casa para os teus filhos, que não tem na escola. Eu tenho certeza que eu faço um trabalho melhor que o evangelizador lá do Lar de Joaquina, por exemplo, sem desmerecer o trabalho fantástico Porque tu é a referência, tu é a maior referência. Lar é base, Lar é só complemento. Claro. Mas tu é o exemplo vivo. O teu poder de fala é tanto quanto o poder de Jesus. Porque tu é a referência. Claro. Gente, eu vejo os olhinhos deles brilhar. A gente consegue se transformar naquele momento ali, a gente não quer parar. É tanta dinâmica espiritual envolvida, por quê? Porque a gente está acessando corações que vão sair para fora, para o mundo, que vão trabalhar política, que vão trabalhar ciências sociais, que vão se inserir na comunidade. A espiritualidade em peso apoia um trabalho de evangelização nos corações desses serizinhos que estão começando a etapa evolutiva agora. E a gente não pode esquecer isso. Quem é que vem para dentro do lar com a gente quando a gente está imbuído nesse ideal? Certamente mentores espirituais, trabalhadores do bem, querendo auxiliar e proteger aquele ambiente. Ainda que a gente sofra os impactos da vida e as situações dolorosas venham a nos chamar a atenção aqui e acolá, certamente a gente vai estar mais preparado e mais fortalecido para superar. São crianças que vão aprender, essas que são evangelizadas hoje com uma certa madureza daqueles que estão ali envolvidos com ela no processo educacional, vão aprender a lidar com todos esses conflitos e problemas que a vida vai apresentar ali fora. Serão aqueles que menor terão índices de reincidência em drogas, né, em necessidades de auxílio psicoterapêutico. Aumento da resiliência. Estão trabalhando conflitos e dificuldades ali no drama. Vão humanizar outros ambientes, né? Vão levar isso no coração para outros ambientes. Né? Exatamente. Olha, e o assunto tem muito mais ainda para ser tratado. Mas nós combinamos aqui, e já combinamos com os nossos telespectadores e seguidores, que na próxima, na volta do programa, que vai ser num tempo mais reduzido, porque avançamos bastante agora, dar uma ideia de como pode ser praticado o Evangelho no lar. É isso? Isso mesmo. Então voltamos em seguida com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por
cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita na TV Diário e também nas plataformas sociais, sempre uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves. O nosso assunto hoje é o Evangelho no Lar. Na primeira parte do programa a gente fez foram algumas das muitas observações, né, que poderíamos trazer a respeito desse tema, que é também muito amplo, como tantos outros que a gente já partilhou aqui com os nossos telespectadores. E a proposta agora é darmos uma ideia de como é que funciona o Evangelho no Lar. Existem roteiros sugeridos, né, pela Federação Espírita. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na versão que eu tenho, traz na última página um roteiro sobre a prática do Evangelho no Lar, né, e diz que começa com a escolha de um dia e horário fixo mais conveniente da semana, justamente para não ser interrompido, quando for possível, né? Lembrando sempre que só aqui nada disso é para engessar, né? O importante é acolhermos a ideia, a intenção, e a prática é seguindo esse roteiro, quando possível, mas com flexibilidade. Colocar, então, uma água para ser fluidificada, embebida ao final do Evangelho. Temos uma garrafinha aqui, ó. Pode ser numa jarra aberta, pode ser numa garrafinha, né? Fechada ou aberta. Não faz diferença. Não faz diferença. Iniciar com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Pode começar, Márcia? Podemos. Com a prece, primeira prece inicial. Perfeito. Não há regra também quanto a fechar ou não os olhos, mas em geral a gente pede que fechemos os nossos olhos para que a concentração se estabeleça de uma forma melhor, né? Então, nesse momento pedimos que os benfeitores queridos, mentores espirituais, trabalhadores do bem, que envolvem a terra,
cada ser humano, cada alma, possam nos auxiliar nesse instante de reflexões, trazendo para esse ambiente de união, de envolvimento, tudo aquilo necessário para o nosso equilíbrio, para a nossa recuperação energética, para a proteção desse lar onde nos encontramos, auxiliando a todos aqui presentes e aqueles que estiverem em entorno e necessitarem de auxílio, para que possam receber o que precisam. Os benfeitores espirituais, então, acolham todos os encarnados e desencarnados. Iniciamos o nosso Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Então, na sequência, a sugestão é de que se faça a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo ao acaso, ou na ordem sequencial dos capítulos. Quem vai abrir o Evangelho? Não necessariamente precisaria ser o Evangelho segundo o Espiritismo, Sim, né? Poderia ser qualquer obra adaptado ao ambiente familiar, enfim. Posso abrir aqui então? Fique à vontade. Estranha Moral. Olha aí, ó. Então, quem lê? Posso ler. Sobre família. E todos comentam. Uhum. Então tá. Estranha Moral, capítulo 23. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Abandonar pai, mãe e irmãos. Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Esses são os subtítulos, né, deste capítulo. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou e lhes disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. Caso queiram comentar, só interromper. Não, acho que só esse trecho aí já dá para nós comentar. Né? Já dá. Kardec explica, né, na sequência, o significado daquelas palavras ali. Eu acho que se puder, odiar, puder pegar ali, Jorge, as palavras de explicações de Kardec, para nós poder fazer um... Já para pular? Para poder a gente compreender? Certas palavras de resto bem raras tomam um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se recusa seu sentido literal. E assim a sublimidade de sua doutrina não é ferida. Escritos após sua morte, já que nenhum evangelho foi escrito enquanto vivia. É permitido acreditar que, nesse caso, o fundo de seu pensamento não tenha sido bem expresso, ou, o que não é menos provável, que o sentido primitivo possa ter sofrido alteração ao passar de uma língua a outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que seja repetido pelos copiadores, como se vê frequentemente nos fatos históricos. A palavra odeia, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, encontra-se nesse caso, ninguém pensaria em atribuí-la a Jesus, odiar. Portanto, seria supérfluo discuti-la, e mais ainda procurar justificá-la. Primeiramente, seria preciso saber se ele a pronunciou. E na afirmativa, saber se na língua em que ele se exprimia, essa palavra, tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo conserva para a vida eterna, é certo que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e tinha muitos casos de palavras com vários significados. Tal é o caso, por exemplo, na Gênese, em que se designam as fases da criação, das palavras que serviam ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução pela palavra dia, e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é também o caso da palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos com o pelo desse animal, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Além disso, é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos povos, que influenciam sobre o caráter particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, esvai-se o verdadeiro sentido de certas palavras.
De uma língua para outra, a mesma palavra possui mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia numa língua, mas ser insignificante noutra, conforme a ideia que se liga a ela. Bom, eu acho que, Jorge, nós podemos comentar um pouquinho, né, pelo tempo que nós temos, né? Exatamente isso, né? O sentido daquela palavra no hebraico era muito abrangia muitas, vamos dizer assim, vertentes ali. Então é claro que Jesus nunca foi falar sobre o ódio, né? Mas nessa tradução às vezes há essa certa confusão. Até porque nós mesmos falamos muitas vezes, nós que buscamos nos espiritualizar, a gente que está procurando o encontro com Deus, a gente diz assim, somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Quem não viu já essa frase, né? Mas e aí a pergunta, né? Será que realmente nós temos consciência disso? Que somos realmente seres espirituais? Quantas vezes por dia nós lembramos disso? Ou passamos a maior parte do tempo imbuídos em tarefas, né? Por isso a luz do Evangelho no lar é tão importante, para que a gente, nesse momento, a gente acorde, a gente possa fazer uma reflexão e se dar conta que realmente nós somos seres espirituais, vivenciando uma experiência humana, né? Trazendo um pouco para o nosso contexto, essa mensagem mesmo, no Evangelho no Lar, o objetivo é, se a gente se deter, por exemplo, na letra que mata, né, no problema do outro, no drama do outro, no que o outro fez, e não na essência principal, no objetivo maior, né, qual é a ideia que se deve tirar disso aqui, a gente acaba entrando em conflito ali. E o Evangelho não se dá contento. Se pegarmos especificamente a letra que a gente nem entende adequadamente, porque lá tinha um outro sentido, um outro significado, que não era o de rechaçar a família, mas era de se impor e fazer um processo de individualização a partir de certo momento em que a consciência nos cobra, a postura e a caminhada, rompe com o padrão de comportamento. Isso não significa que vá abandonar, mas às vezes a gente está sendo engessado ali por uma massa de manobra e a gente precisa romper. Então, nesse momento, nesse instante, muitos significados se estabeleceram dessa forma. Jesus convidando, deixe para lá, ainda que sejam os teus que estejam ali te chamando a uma outra postura. A postura correta é essa, o caminho é esse, e você precisa se libertar desse processo de ligação, às vezes, que te paralisa. Uma chamada do Cristo ali, mas o odiar não tinha o significado de romper no campo do afeto e do sentimento, mas romper num processo de conexão de massa de manobra que se estabelecia ali, né? Então tem muitos significados. Não se sabe exatamente o que se estabelecia naquele instante específico, mas certamente a tradução não era essa, porque basta avaliar a obra do Cristo. Se encaixa? É uma contradição, não. Né? Seria uma extrema contradição. E em família, muitas vezes, acontece isso. Pois é. E na minha interpretação, é exatamente para isso, e é a isso que Jesus chama a atenção. E se entende, para mim, com muita facilidade, se a gente entender como eu entendo, que foi mais uma vez um chamamento a Jesus para que façamos uma divisão entre o mundo material e o mundo espiritual. Os dois são importantes, os dois são necessários. Nós só estamos aqui porque a nossa passagem agora por aqui é extremamente importante, é necessária, mas para o nosso aprendizado, porque nós não somos daqui. Nós não nascemos agora, nesse momento, nesse contexto. Nós temos um passado enorme para trás e uma longa caminhada pela frente. E é para lá que nós vamos, e é para lá que nós temos que nos preparar. E para a gente caminhar, fazer uma longa caminhada, às vezes tem que ir deixando o peso da mochila pelo caminho. Não vou me apegar ao que eu acho que eu tenho que levar como medo, como garantia, e abrir mão, não, eu vou desistir da caminhada porque eu não suporto mais o peso do que eu tenho que levar. Não, o que eu não posso suportar é porque eu tenho que ir deixando. Então, não é
é odiar no sentido do conflito, mas é ter a dimensão exatamente da grandeza do amor por algo que é muito maior. Muito maior. Tem esse capítulo ali, quando Jesus fala, honrai o vosso pai e a vossa mãe, que está aqui no Evangelho, e ali adiante, quando Jesus pergunta, num episódio muito interessante, quando foi questionado sobre uma intervenção da sua mãe e dos seus irmãos, foram retirados do convívio de uma multidão, eu diria, mas de um grande número de pessoas que estavam assisti-los. Quem foi que Jesus disse? Quando disseram, mestre, sua mãe e seus irmãos vieram aí para buscá-lo. E ele olha, né, para quem estava perto dele e pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vós sois a minha mãe e os meus irmãos, porque a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus renunciou a Maria, renunciou a sua mãe, renunciou... Não. Ele disse que também são. Exatamente. Ampliou a família, deu a conotação, deu a formatação da grande e verdadeira família, que é a família espiritual, a família universal. Que transcende a vida física. Transcende a vida física. O que eu fui em outras encarnações dos meus filhos? E dos meus pais. E o que eu serei em outras vidas daqui para frente? Eu acho que é para isso que Jesus chama a atenção. E eu resumiria naquela resposta que ele dá para Pilatos, quando ele pergunta, sois reis dos judeus? E ele responde, meu reino não é desse mundo. Nada desse mundo faz parte do nosso reino verdadeiro, definitivo, eterno. E como é que a gente aplica isso aí na nossa vida prática? O que a gente está fazendo para realmente colocar em prática essa compreensão que a gente já tem dessa mensagem que a gente abriu agora? Na prática do amor. Na prática do amor. Do amor que... aliás, com outra lição de Jesus, com o segundo mandamento, quando Jesus é questionado, quais são os principais mandamentos? 2. Amais o Senhor, teu Deus, de toda a força do teu coração, de toda a força da tua alma, de toda a força do teu conhecimento, de toda a força do teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o meu próximo não é só a minha mãe, meu pai, meu filho, a minha filha. Meu próximo são todos que fazem parte, né, desse momento em que nós estamos caminhando por esse mundo de expiação e provas, mas de aprendizado. Kardec aqui explica, no final da página 220, que ele dá uma interpretação para a palavra odiar, que significa amar menos. Então essa questão de dar prioridade, Jesus só estava dizendo que a prioridade maior de cada um são os propósitos espirituais. Né? E muitas vezes as pessoas elas ficam muito presas em questões materiais, em vínculos muito específicos, sendo que lá Jesus estava dizendo que existe um propósito muito maior. Né? Quando ele disse que tinha que enterrar os seus mortos, né? Deixa para os mortos enterrar os seus mortos, ele não estava indo contra, por exemplo, o velório, essa prática que existe. Naquela época era importante porque ele estava passando uma mensagem muito profunda, né? E não é também para nós abandonarmos os nossos pais, deixarmos de lado, odiar, não é nesse sentido, mas é de dar prioridade. Existem valores universais maiores aos quais nós estamos vivenciando. E essa mensagem do Evangelho de Lucas é uma das mais controversas e mais difíceis de interpretar. Se nós fôssemos escolher hoje, talvez não teríamos escolhido essa. E não teríamos a absoluta certeza. É complexo. É por isso, né, que nada é por acaso. É porque era o momento da gente partilhar entre nós e com quem está agora nos acompanhando. No nosso dia a dia, podemos ficar com essa mensagem final ali, que a gente não se perca nas questões materiais, as questões que nos aprisionam, nos libertemos e realmente busquemos aquilo que realmente importa para a nossa vida. Em família a gente está fazendo isso, enquanto pessoa eu estou fazendo isso, nas minhas buscas, nas minhas escolhas, no meu ambiente de trabalho, no ambiente familiar mesmo, né? Estou dando prioridade para aquilo que realmente importa, estou trazendo Jesus mais frequentemente para dentro de casa, né? Trazendo o mundo espiritual a participar comigo da minha vida de relações. Convidando o mestre, né? Então, parece final porque o nosso tempo voou. Eu termino com uma frase aqui do livro do Chico Xavier, Jesus no Lar, que diz assim: como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Muito bem. Um resumo.
de como pode, não é como deve ser feito o evangelho no lar, mas como pode ser feito o evangelho no lar. E que troca ele pode oportunizar, na medida em que um tema sugere, né, nos convida, como fizemos aqui, a participar. É isso, né? É o resumo do evangelho no lar. Mas tem muito mais. E o que a gente quer é que cada um vivencie. Tenha a sua própria experiência, a sua própria prática e tire daí os conhecimentos e as lições necessárias. E como o nosso tempo está esgotado, nós convidamos a todos aqueles que estão conosco a fazer a sua prece individual a Jesus nesse momento. Agradecemos de coração por esse encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.